o réu Walter Souza Braga Neto demonstrou também grande liderança, em que pese não ter sido denunciado pela liderança, mas grande influência e liderança. A gravidade e intensidade da sua culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime são idênticas ao que eu acabei de falar em relação ao réu Jair Messias Bolsonaro. Não vou repetir tudo, só no que é diferente, porque o réu foi ministro-chefe da Casa Civil entre 2020 e 2021, ministro da Defesa de 29 de março de 2021 até abril de 2022 e candidato a vice-presidente da República na chapa que concorria à reeleição. O réu, por ser um general do mais alta patente, general 4 estrelas do Exército, gozava de elevada influência junto não só ao Exército, mas principalmente junto ao líder da organização criminosa, tanto que ocupou 2 importantíssimos ministérios, Ministério da Casa Civil, o que, numa democracia, ministro falava, até estranho, um ministro-chefe da Casa Civil ser um general 4 estrelas, e depois ministro da Defesa. O réu atuou no ciclo encarregado, inclusive, de monitorar e neutralizar adversários políticos, e nesse ponto ele foi condenado por unanimidade em relação a esses fatos. As circunstâncias do crime são tão graves quanto foram para o réu Jair Messias Bolsonaro, também a sua conduta social, o réu merece maior reprovação, sua atuação na organização criminosa é reforçada pelos contatos e conhecimentos e até a relação de hierarquia e disciplina que tinha com o planejamento operacional militares das forças especiais ligadas ao líder da organização criminosa. Os motivos e as consequências são idênticas ao réu Jair Messias Bolsonaro. Então, a gravidade das circunstâncias judiciais, a gravidade e intensidade são amplamente prejudiciais ao réu. Em relação à acusação de organização criminosa, em virtude dessas circunstâncias judiciais amplamente desfavoráveis, eu fixo a pena base em 4 anos de reclusão. Nos termos do artigo 2º, 4º, inciso 2º, porque há concurso de funcionário público, eu aumento a pena na fração de metade que é permitido e fixo a pena, em virtude da causa de aumento, torno a pena definitiva para esse crime em 6 anos. Não há aqui atenuante em virtude da idade, uma vez que o réu tem menos de 70 anos. Em relação à abolição violenta do Estado Democrático de Direito, esse foi o crime que foi condenado por unanimidade, salvo engano, o presidente. Abolição. Exato. Abolição. Exato, exatamente. A abolição violenta ao Estado de Direito, eu fixo a pena base em 7 anos e, por ausência de circunstâncias atenuantes, agravantes ou causa de aumento de pena, torno a pena definitiva. Também aqui em relação a golpe de Estado, artigo 359-M, fixo a pena em 8 anos e 6 meses, tornando-a definitiva por ausência de qualquer causa de aumento de pena. Em relação ao artigo 163, o dano qualificado, eu fixo a pena base que se torna definitiva também por ausência de causas atenuantes, agravantes ou causas de aumento ou diminuição de pena em 2 anos e 6 meses, 50 dias multa e 1 salário mínimo, a pena multa cada um em 1 salário mínimo. Em relação à deterioração do patrimônio tombado, eu fixo a pena base, já transformo-a em definitiva, também em 2 anos e 6 meses de reclusão e 50 dias multa, cada dia multa 1 salário mínimo. O total das penas, então, consideradas as penas para cada crime e o concurso material de delitos, nos termos do artigo 69 do Código Penal, fixo a pena final para o réu Walter Souza Braga Neto em 26 anos e 6 meses, sendo 24 anos de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção, e 100 dias multa, cada dia multa no valor de 1 salário mínimo, fixo o regime inicial de cumprimento de pena, o regime fechado. Eu voto. Ministro Alexandre,
Vossa Excelência mencionou no início desta fase de cálculo da dosimetria que que estava levando em consideração os critérios que o colegiado vem aplicando em relação aos outros casos. Nos meus cálculos, aplicando os critérios que venho utilizando, eu cheguei a 26 anos. Talvez eu não sei em que momento houve uma divergência nos critérios aplicados nas 3 fases. Presidente, não há nenhum problema. Como eu disse no início, nós temos farta jurisprudência, diferentemente de um juiz de primeira instância, que é um órgão monocrático, o órgão colegiado, às vezes é um mês aqui, um mês ali, realmente essa questão não é matematicamente idêntica. Eu não tenho nenhum problema, a proximidade, e eu realmente analisei, como disse o voto de Vossas Excelências, para tentar que a minha proposta fosse a mais próxima possível do pensamento colegiado. Então, não há problema, presidente. Provavelmente, e aí eu me adequarei nisso, foi na fixação do primeiro crime. Organização criminosa, em que eu aumentei um pouquinho mais. Então, eu farei essa alteração e fixo a pena final, então, em 26 anos. Em relação à pena multa, Vossa Excelência... Eu estou de acordo. Ok. Então, readequado para 26 anos. Perfeito. Como vota o ministro Flávio Dino? Senhor presidente, nobres pares, nesse caso, eu valorei com muito destaque talvez um dos únicos consensos desse julgamento, uma vez que abrange o eminente ministro Fux, quanto ao envolvimento na trama conducente ao assassinato de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E dado o ineditismo disso na vida brasileira, faço questão de frisar, nem a ditadura militar ousou tanto. Esta toga aqui, que é a mesma de Evandro Liz e Silva, de Hermes Lima e de Vitor Nunes Leal, não foi ameaçada de homicídio, pelo menos que a história registra até agora. E, neste caso, houve eles foram punidos, caçados de modo vil, injusto, absurdo, inconstitucional. Não há mais possibilidade de reparação eficaz. Mas creio que, como ministros do Supremo, nós temos o dever de lembrar que esta toga foi a que manteve o habeas corpus vivo até o AI-5 e que, posteriormente, resultou nessas punições. E por isso, faço essa simetria histórica para justificar a altíssima culpabilidade que eu atribuo a este senhor, ao general Walter Braga Neto, que funcionou como uma espécie de face pública, instigando, incentivando, articulando. Por isso, senhor presidente, eu tinha chegado, até por simetria com o líder da organização criminosa, eu tinha chegado a 30 anos, 2 meses e 15 dias. Mas, novamente, vejo que há 2 votos. Não serei eu a impedir essa maioria. Apenas faço questão de consignar que essa motivação existe, mas visando até a adequação com o líder da organização criminosa, porque não faria sentido, sob a ótica da proporcionalidade, que o senhor Jair Bolsonaro ficasse com 27 anos e ele com 30. E por isso eu estou aderindo à posição do eminente relator e de Vossa Excelência, ministro Zanin, e também no tocante à pena de multa também, de modo que eu acompanhe com esse reajuste que Vossa Excelência propôs de 26 anos. Presidente, só para já adequarmos desde de logo, na adequação para os 26 anos, a pena que eu havia previsto para a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que vai de 4 a 8 anos, e exatamente eu previ 7, por essas razões que o eminente ministro Flávio Dino disse, essa eu vou adequar para 6 anos e 6 meses, e aí nós chegaremos aos 26 anos. Pois não. Obrigado, ministro Alexandre. O ministro Luiz Fux votará apenas em relação ao crime de abolição.
Senhor presidente, nesse delito em relação a esse imputado, eu levei em consideração, em primeiro lugar, a culpabilidade do réu. Entendi que demandava maior censura, tendo em vista o intenso papel na articulação dos atos que deram início à execução do delito tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, principalmente aquele plano Copa 2022, em que ali sim houve o início de atos executórios. Eu verifico que o réu não ostenta antecedentes criminais, tampouco há elementos que autorizem a elevação da pena com fundamento na conduta social e, igualmente, na personalidade, que não foi objeto de exame no curso da ação penal. Os motivos do delito eu considerei muito reprováveis, para além dos inerentes ao tipo penal, e as circunstâncias do crime merecem reprovação maior, considerando o modus operandi empregado para a execução do plano Copa 2022, com o réu verde e amarelo, onde se cogitou e se iniciou a execução para esse fato inusitado de tentativa de execução de um ministro do Supremo Tribunal Federal. As circunstâncias relativas ao comportamento da vítima não se aplicam no caso concreto. Na segunda fase, eu também levei em consideração, digamos assim, uma participação maior, incidindo a agravante de abuso de poder ou violação de dever inerente ao cargo e da circunstância referente ao concurso de pessoas, porque havia uma série de kids pretos com quem ele entrou em contato. Na terceira fase, não há causa de aumento ou diminuição aplicáveis ao réu, razão pela qual eu cheguei à conclusão, considerando o disposto do artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal, as circunstâncias judiciais negativas e o quanto da pena fixada a cada um dos réus, eu então fixei a pena de Walter Souza Braga Neto a 7 anos de reclusão em regime inicial fechado e fixei basicamente essa pena pela tentativa de abolição do Estado Democrático. Essa foi a pena que eu fixei e nela é que eu mantenho o meu voto. Pois não, agradeço, ministro Luiz Fux. Como vota a ministra Carmen Lúcia? Presidente, a diferença também que se tinha no meu voto era muito reduzida em relação ao que Vossa Excelência propôs e o ministro adaptou. Então, também eu, neste caso, farei adaptação, acompanhando o voto de Vossa Excelência, o voto do relator, que agora reajusta, para que se tenha, quanto ao final, a maioria. Obrigado. Ministro, apenas uma. Pois não, ministro Luiz Fux. Na fixação da pena de Walter Braga Neto, Vossa Excelência, qual foi a multa fixada por você? 100 dias multa, 50. Mas para tudo ou para só esse? 50 pelo Estado, abolição do Estado Democrático de Direito, e 50 pelo golpe de Estado. Então, 50 dias. Vossa Excelência acresce a pena de multa. Um salário mínimo Depois cada. verifiquei aqui no voto que eu tinha mencionado. Pois não. Não, perdão. Na organização criminosa e no dano. Vossa Excelência não tem multa nenhuma, não. Certo. Vossa Excelência não vai fixar ele multa. não está impondo nenhuma multa. Vossa Excelência, então, não irá fixar a pena de multa. Estou perguntando ao ministro Alexandre para adequar. Não, é para cada um dos danos. 50 e 50 nos danos só. Só nos danos. Só nos danos. Na abolição do Estado Democrático, você. Não tem multa. Porque não há previsão Não há previsão legal. Então, essa é a pena. Eu vi que não havia previsão, mas de qualquer maneira, eu queria saber qual era a pena multa fixada e qual crime que seria atribuído essa multa também. Pois não. Eu também estou, evidentemente, acompanhando o eminente relator com o voto reajustado a partir da proposta que fiz a Sua Excelência. Então, também acompanho o eminente relator.